Olá, eu sou a Alessandra e você está aqui no canal da Estalo. Por favor, se inscreva nesse canal, ative o sininho para sempre receber conteúdos que a gente se dedica aqui a oferecer para vocês e a gente poder continuar aprendendo, crescendo e se desenvolvendo. E falando nisso, o tema resiliência, eu aposto que você veio ver esse vídeo porque é sim uma fala, um termo, um conceito que está muito em voga aí, né? Mais do que nunca a pandemia começou a nos instigar a compreender mais ainda como que isso acontece no ser humano, por que a gente é capaz de enfrentar adversidades, como que a gente se desenvolve de forma saudável, apesar de todos os obstáculos que a gente pode enfrentar no caminho. E isso foi algo que a gente começou a aprender, né, a entender que é sim importante falarmos disso, não só como nós indivíduos, mas como que a gente promove isso nos espaços que a gente ocupa, nas organizações que a gente trabalha, nas lideranças e suas equipes. Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês por aqui. A resiliência, o termo resiliência, vem da física. É a capacidade de alguns materiais, como o elástico, a esponja ou uma mola, de absorver uma energia, né, uma pressão, e ela não se deformar, ela voltar ao estado natural, normal dela. Como que a gente leva esse conceito para o ser humano? É a nossa capacidade de superar uma adversidade, uma pressão ou uma dificuldade que a gente vai enfrentar em algum cenário, em algum contexto, e a gente não ser afetado de modo negativo e permanente. Eu gosto sempre de destacar permanente nesse conceito da resiliência, porque sim, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar com raiva, a gente não pode evitar e nem deveríamos desejar evitar emoções negativas. Então, quando algo nos acontece que não é legal, a gente precisa nomear esses sentimentos, pensar por que aquilo me afeta, por que aquilo é um sinalizador de que algo é importante para mim, né? A gente precisa refletir, né? Tornar autoconsciente daquilo que a gente está passando. A partir daí, a gente já desenvolve a nossa inteligência e a nossa agilidade emocional, que é uma das ferramentas, um dos fatores de proteção para nos tornarmos mais resilientes. Então, tá tudo bem se a gente não se sentir bem, né? Faz parte. Agora, a gente se afetar de modo permanente, né? De modo a longo prazo, isso já é algo que a gente precisa desenvolver, trabalhar para a gente tornar esses fatores de proteção realmente efetivos, né? Porque senão a gente vai desenvolver doenças, né? A gente vai minimizar a nossa saúde positiva, né? Emocional, mental. Então, tudo isso é importante a gente pensar. E se a gente olhar para o mercado de trabalho, para as organizações, uma pessoa resiliente, ela é capaz de entender, né, os contextos, né, produzir mais, ser criativa, encontrar soluções para os diversos problemas. A gente consegue atuar, né, colocar em prática as nossas competências. Bom, tem várias formas da gente identificar uma pessoa resiliente. E no mercado de trabalho, as organizações, né, querem equipes de pessoas resilientes, né? Porque a gente não vai, né, ficar naquele platô, né, que algo tudo é normal, tudo tá bem, né? A gente vai ter dias que a gente sofre mais pressão, que a gente se desafia muito mais. Então, quanto mais a gente desenvolver a nossa resiliência, melhor a gente vai estar preparado para a gente enfrentar esses desafios e a gente alavancar o nosso potencial, nossos pontos fortes. Aí tu deve estar se perguntando, mas Alessandra, a gente consegue então desenvolver a nossa resiliência? Isso é possível? É claro que é possível. Algumas pessoas desenvolvem uma capacidade de ser resiliente por mais vezes ou por mais tempo do que outras. Isso de fato acontece. A gente vai ver, pode ver aí na vida de vocês, né?
Se vocês pegam uma pessoa que às vezes enfrenta uma mesma situação que outra, as duas podem se comportar de maneiras totalmente distintas. E isso faz parte da formação dela, dos estímulos e da experimentação que ela teve na vida, que deu essa bagagem para enfrentar de modo diferente e de forma mais saudável, né? Porque quanto mais resiliente nós formos, nós temos capacidades de investir comportamentos positivos que ampliam a nossa visão de mundo, e isso faz com que a gente experimente mais bem-estar, que é isso que a gente deseja como ser humano. Mas se você acha que não é resiliente o suficiente, né, que você precisa desenvolver mais isso, precisa olhar com mais carinho para isso, eu separei alguns tópicos aqui de como que a gente pode desenvolver sim a nossa resiliência. E se tu pensar que cada vez mais a gente pode encontrar formas de ser resiliente, a gente pode acessar muita informação, tem muitos vídeos, muitos livros, né? Por exemplo, um que eu deixo como indicação aqui é Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman. Tem o livro de Autocompaixão, do Christian Neff. Tudo isso são formas da gente olhar para a resiliência, né? Ser otimista, cuidarmos de nós mesmos, começar a entender a forma como a gente pensa e como a gente procede na nossa vida. Tudo isso faz com que a gente se torne mais resilientes. Mas eu quero falar duas outras formas de vocês desenvolverem essa resiliência. A primeira delas é a gente desenvolver uma crença inabalável sobre o sentido da nossa vida. E isso foi algo que o Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, em toda a sua tese e a sua criação na terapia, na logoterapia, que é justamente a gente ser baseado no nosso sentido, no nosso propósito, ele fala que pessoas que realmente acreditam por que elas estão ali, que tudo tem um sentido, que tudo tem uma ação, né, uma transformação, a gente consegue desenvolver a nossa resiliência, né? Porque a gente vai poder justificar melhor as coisas que nos aconteçam, né? A gente pode realmente entender que aquilo que está havendo com a gente é algo que a gente possa crescer, é algo que a gente possa se experimentar, que a gente possa expandir o nosso olhar de vida. Então, a gente trabalhar a nossa crença inabalável de dar sentido à nossa vida. Isso é muito importante. E o segundo tópico que eu quero trazer aqui para vocês é a gente usar, né, começar a criar uma incrível capacidade de improvisar. Se você tiver alguém que você tem uma referência de ser uma pessoa resiliente, pense nessa pessoa e o quanto ela foi capaz de olhar para alguma situação e conseguir achar formas de lidar com aquilo, formas diferentes talvez do que tu lidaria. Essa pessoa ela é resiliente porque ela criou essa capacidade de improvisar. São pessoas talentosas num olhar de enxergar perspectivas diferentes e realmente atuar naquilo. Então, saber improvisar, ter jogo de cintura, se permitir, é algo que pessoas resilientes conseguem fazer muito mais. E a gente é capaz de desenvolver isso. Portanto, se permita. Quando você vai fazer alguma coisa que tu já tem mais domínio, que tu já tem uma zona de conforto aí de atuar, começa se experimentando nessas situações, né, que tu tem mais controle. Se pergunta, tem alguma outra forma de eu fazer isso? Tem alguma outra coisa que eu poderia usar para enfrentar isso? Que outros recursos ou pessoas podem me ajudar a enfrentar isso de uma maneira diferente? Quando a gente começa a desenvolver isso no nosso cérebro, no nosso modelo mental, a gente começa a criar a capacidade de saber que existem coisas diferentes. E aí, quando vem uma adversidade, eu tô muito mais preparado a pensar dessa forma e eu vou saber improvisar muito mais, portanto, eu vou ser mais resiliente. Bom, esse tema eu poderia ficar falando muito aqui com vocês, tem muita coisa legal em relação a isso, mas essa é uma pitada para vocês sobre resiliência, que a gente adora falar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então curte, comenta, compartilha para mais pessoas saberem sobre isso e vamos lá. Obrigada!